Olá, irmãos e irmãs. Em nosso estudo de hoje, vamos nos aprofundar em um tópico que tem fascinado e preocupado cristãos ao longo dos séculos. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento da igreja? A doutrina do arrebatamento, também conhecida como a rapture, em latim, é um dos temas mais discutidos no cristianismo. Provoca diferentes interpretações e opiniões entre os evangélicos. Historicamente, o entendimento da vinda de Cristo para arrebatar os seus seguidores se originou em ensinamentos de reformadores protestantes como Lutero, Calvino e, posteriormente, desenvolvido por teólogos como John Nelson Darby e C.I. Scofield, cujas ideias influenciaram a criação do famoso estudo bíblico conhecido como a Scofield Reference Bible. No entanto, a doutrina do arrebatamento não se limita a um único grupo ou denominação, mas abrange diversos ramos do cristianismo. A doutrina do arrebatamento se baseia na interpretação literal do texto bíblico, principalmente em passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz: "Porque o Senhor, vós mesmos sabeis, há de arrebatar com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e nós seremos arrebatados juntamente com eles nos céus. Então o Senhor estará conosco e nós com o Senhor." Entretanto, em meio a esse debate, surge uma questão fundamental. Qual a real intenção do apóstolo Paulo ao escrever aos Tessalonicenses? Para responder a essa pergunta, iremos nos valer da exegese, ou seja, da interpretação do texto em seu contexto histórico e gramatical original, buscando compreender a mensagem original do apóstolo. Embora o arrebatamento seja um evento central na teologia da dispensacionalismo, o objetivo central do livro de 1 Tessalonicenses transcende a mera expectativa de um evento futuro. Em primeiro lugar, o livro aborda questões práticas urgentes para a comunidade cristã de Tessalônica, lidando com temas como a ética sexual, a preguiça, o trabalho, a oração, o culto, etc. Paulo oferece conselhos e orientações para lidar com as dificuldades e perseguições que os cristãos enfrentavam em sua época. Em segundo lugar, o livro contém uma exortação à esperança. Tessalonicenses viveu em um período marcado por tensões políticas e sociais, sob o domínio do Império Romano, e a perspectiva da parousia, da segunda vinda de Cristo, era um bálsamo para aliviar a angústia e dar força para suportar as adversidades. Entender o contexto histórico do livro de Tessalonicenses é crucial para interpretar corretamente a passagem referente ao arrebatamento, pois revela a função da esperança da parousia na vida da comunidade cristã. Em face das dificuldades, a esperança da parousia servia como âncora de salvação. Assim, em 1 Tessalonicenses 3:13, Paulo escreve: "Assim, irmãos, rogai por nós que a palavra do Senhor cresça e prospere e seja glorificada, assim como foi também por todo o mundo." Ele pede oração para que o Evangelho continue a ser proclamado livremente e prossiga em sua obra de salvação, mesmo diante das dificuldades. O contexto indica que a esperança na volta de Jesus não era apenas um tema futuro, mas uma força para o presente que impulsionava a pregação do Evangelho e a perseverança dos crentes. Para aprofundar nossa análise, consideraremos alguns pontos importantes. Primeiro, o conceito de arrebatamento na época de Paulo. No primeiro século, o termo arrebatamento não era usado no sentido de um evento místico ou experiência individual, mas carregava a conotação de uma transformação coletiva, aludindo à mudança repentina de uma situação. Esse significado se aproxima da ideia de uma transformação social radical que a comunidade cristã esperava. Segundo, a influência do judaísmo apóstolo. Paulo, ao escrever à igreja de Tessalônica, usava uma linguagem e conceitos próprios do judaísmo de seu tempo. O termo arrebatar, em hebraísmo, remete à ideia de resgate. Em Daniel 9:21,
orava para que seja restaurado o nosso arrebatamento, expressando o desejo do povo judeu por uma libertação política. A perspectiva do resgate coletivo, enraizada na tradição judaica, moldava a forma como Paulo pensava e se comunicava com as igrejas. Terceiro, a importância do contexto histórico. A volta triunfal de Cristo, tema central no livro de Tessalonicenses, não se limitava a um evento religioso, mas carregava implicações políticas. Na época, havia expectativas messiânicas em andamento, alimentadas por movimentos judaicos que profetizavam a intervenção divina na história. Para os judeus, a volta de Cristo era vista como a consumação da aliança, a vitória final do bem sobre o mal e a restauração do reino de Israel. Nesse contexto, a esperança na parousia, volta de Jesus, era um bálsamo para o... No livro de Tessalonicenses, Paulo utiliza elementos messiânicos e a esperança da parousia para fortalecer os cristãos perseguidos. No livro de Tessalonicenses, Paulo utiliza elementos messiânicos e a esperança da parousia para fortalecer os cristãos perseguidos. A volta de Cristo, vista como um evento político, social e religioso, proporcionava conforto e ânimo para enfrentar as adversidades. O arrebatamento, nesse contexto, não se configurava como um evento místico individual, mas como um marco de transformação coletiva, libertadora e restauração. Diante dessa análise aprofundada, podemos refletir sobre a mensagem original do apóstolo Paulo e sua aplicação prática. Observamos que a mensagem central de Tessalonicenses ultrapassa o anúncio de um evento futuro, configurando-se como um chamado à perseverança e esperança. As palavras de Paulo não se destinavam a criar um clima de expectativa ansiosa, mas sim a oferecer conforto e força para os cristãos perseguidos. Compreender o contexto histórico e o significado do arrebatamento na época de Paulo é crucial para interpretar corretamente a passagem. O arrebatamento, enraizado no contexto judaico, carregava a conotação de um resgate coletivo, aludindo a uma mudança social radical. Ao analisar a passagem de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, percebemos que o apóstolo Paulo não visa apenas descrever um evento futuro, mas comunicar esperança e encorajamento a cristãos que enfrentavam perseguições e dificuldades em sua fé. A referência ao arrebatamento não se destina a evocar um sentimento de expectativa ansiosa, mas a fortalecer a perseverança dos crentes em meio às adversidades. Paulo utiliza a esperança da volta de Cristo para confortar e fortalecer os cristãos perseguidos, prometendo um futuro de libertação e restauração. A mensagem de Tessalonicenses convida a refletir sobre o propósito da fé cristã em meio às dificuldades e a buscar a esperança na volta de Cristo para encontrar força e perseverança nos momentos desafiadores. Entendemos que a perspectiva de um evento futuro pode ser fonte de esperança e ânimo para enfrentar as adversidades do presente, mas não deve ocasionar uma expectativa ansiosa ou irreal. A fé cristã, em sua essência, convida a buscar a Deus em meio às dificuldades, confiando em sua promessa de retorno triunfante. Agradecemos por acompanharem nosso estudo e os convidamos a continuarem aprendendo sobre a Palavra de Deus. Se este estudo foi um instrumento de crescimento na sua caminhada com o Senhor, os convido a compartilharem com amigos e familiares, buscando juntos aprofundarmos nosso conhecimento bíblico e espiritual. Que a graça e a paz de Deus estejam sempre convosco. Amém.